Olá, querido aluno! Estamos de volta para mais uma aula de História. Tudo bem com você? Sou a professora Yasmin e nós vamos dar continuidade àquela aula sobre o processo de formação dos Estados Nacionais da América Latina, né? Relembrando, que todas as aulas desse assunto estão lá no portal. Se você perdeu alguma, volta, assiste todas na sequência, que é para entender tudinho, né? Porque quando você entende que as colônias espanholas e depois portuguesa, iniciaram o processo de emancipação, deixando de ser colônia e passando a serem países independentes, aí a gente entende o que foi que aconteceu com os nossos vizinhos e com a gente, né? Então, para começar, vamos lembrar aí, que o Peru, que a Bolívia, a Argentina e alguns outros, países da América Latina tiveram a influência de um importante líder, que foi o Simão Bolívar, que é esse moço que está aí na imagem. E na região do Peru, que era o Império Inca, tivemos a participação de outros líderes muito antes, como, por exemplo, Tupac Amaru. Também tivemos, ao lado de Bolívar, o Antônio José Sucre, e eles lideraram aí os movimentos de emancipação. Galera, a Bolívia passou por um processo muito lento, muito longo e inclusive violento, tá? A Bolívia vai vivenciar uma guerra, assim como a Argentina, uma guerra de independência. E essa guerra vai um pouco que envolver os países vizinhos, como, por exemplo, o Peru. Uma importantíssima guerra, outra, foram várias, tá, gente? Guerra de independência, Guerra do Pacífico, várias guerras envolvendo esses países até que eles conquistassem finalmente a sua liberdade e finalmente se tornassem países, nações soberanas, certo? Vamos falar, inclusive, da Guerra do Pacífico agora, que é super importante para a gente entender algumas questõezinhas que envolvem os nossos irmãos, aqui os nossos vizinhos bolivianos. Vamos lá? Bom, para começar, vamos entender que na Bolívia não se garantiu a estabilidade logo de cara, A gente já sabe que a Bolívia vai vivenciar inúmeros processos, inúmeros governos, autoritários, não autoritários. Então, ser independente para a Bolívia não foi sinônimo de estabilidade. Então, por quase 60 anos, os bolivianos lidaram com golpes, com constituições de curta duração e com uma política muito atropelada. Inclusive, eles elaboraram 17 constituições, tá, gente? Enfim, então essa fragilidade militar que os bolivianos também vivenciavam demonstrava que eles ainda tinham um processo muito longo a percorrer. Então eles se envolveram na chamada Guerra do Pacífico em 1879 e 1887, com os vizinhos Chile, A Bolívia e o Peru vão se juntar contra o Chile, nessa guerra, em que quem vai vencer vai ser o Chile. Era por territórios, era por hegemonia. Então, o Chile vai acabar vencendo e anexando os territórios que antes pertenciam à Bolívia, que davam acesso ao mar. E isso é uma questão que fere muito aí o nacionalismo boliviano até hoje, tá? Então, a Bolívia vai perder o seu litoral, vai perder a saída para o mar e, consequentemente, vai perder o comércio, com o Oceano Pacífico, além dos campos, de nitrato que ele vai perder para o Chile. Enfim, outra coisa super interessante e importante que a gente tem que lembrar é que nesse mesmo período em que havia essa estabilidade política na Bolívia, que eles estavam tentando se estruturar ainda, formar uma hegemonia, com o Brasil, a Bolívia também vai ter uma questão muito importante, que vai ser a questão do Acre, a questão que vai ser resolvida com o Tratado de Petrópolis. Originalmente, o território do Acre pertenceria aos espanhóis, e pertenceria, consequentemente, aos nossos vizinhos nesse processo de emancipação. Só que, devido à exploração da borracha, do látex, que foi iniciada no Acre e principalmente iniciada pelos brasileiros, a Bolívia, que antes não fazia questão do território, passou a se interessar devido a esse potencial econômico.
Então, naquela época, a borracha que era extraída, ou o caucho, né, assim chamado pelos bolivianos, que tinha um potencial econômico muito grande, começou a ser cobiçado pelos dois países, Bolívia e Brasil. Então, o Acre virou uma terra de litígio, né, que legalmente pertencia à Bolívia, mas estava sendo ocupada pelos brasileiros, ocupada e explorada. Então, nós vamos ter os episódios, né, de conflitos, né, em que os dois países vão lutar, né, pela posse do território. E esse litígio vai ser resolvido com a assinatura do Tratado de Petrópolis, que foi assinado no dia 17 de novembro de 1903, né, segundo o qual a posse da terra e das florestas do Acre estariam definitivamente em domínio brasileiro, né? Em troca, a Bolívia exigiu uma parte das terras do Mato Grosso, né, um território do Mato Grosso, o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e o compromisso que o Brasil assume de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ligaria, né, os portos brasileiros até o comércio boliviano. Então, essa estrada de ferro, ela ligaria o litoral brasileiro e passaria por todo o território Amazônia, atravessaria principalmente, o interesse deles era atravessar as corredeiras do Rio Madeira e chegar até a Bolívia. Só que nem os 2 milhões foram pagos e nem a Madeira Mamoré, né? E aí a gente pode estudar isso numa outra aula sobre a história do Acre. Então, o Tratado de Petrópolis, gente, vai garantir a anexação do Acre ao território brasileiro, né? Inclusive, a gente tem um feriado aqui no Acre que comemora esse dia, certo? Foi o Barão do Rio Branco, né, que realizou a assinatura deste tratado. Bom, voltando a falar da Bolívia, né? Esse país, a Bolívia, vai passar por inúmeras instabilidades e golpes militares, né? Ao mesmo tempo que no Brasil vivenciava-se um regime militar, lá na Bolívia também, tá? Isso vai se repetir em alguns países da América Latina. O que nos interessa, o que a gente tem que entender aqui, é que a Bolívia vai demorar muito até adquirir uma estabilidade política. Então, de 64 até 1980, o ano em que a democracia foi instalada na Bolívia, eles foram governados por uma junta militar, por um governo militar, né, que não foi democraticamente eleito. Então, no ano de 96, a Bolívia vai se tornar membro do Mercosul, né? Esse país vai enfrentar problemas étnico-raciais, né, ao longo dos anos, devido à imposição da cultura, né, dos europeus. A cultura indígena é muito forte, tanto no Peru quanto na Bolívia, e, apesar disso, havia ainda há ainda um preconceito muito grande com relação a esses grupos étnicos. Atualmente, como eu disse, né, há pouco, a Bolívia vivencia ou utiliza a 17ª Constituição, né, que entrou em vigor em 2009. Então, foi o ex-presidente, agora ex-presidente Evo Morales, né, que promulgou essa Constituição deles. Então, a história da Bolívia é uma história, né, cheia de altos e baixos, de conflitos, de lutas, certo? E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do Peru, né, nosso vizinho também, que em 1821, né, o San Martín, lá o argentino, né, vai declarar a independência do país, e nós vamos ter a participação de Antônio Sucre, como eu também já falei, né, Bolívia, Peru, Argentina passam por um processo similar, e o governo do Ramon Castilha, que vai começar em 1845, vai libertar os indígenas do pagamento de tributos, né, da escravidão. Então a gente vai ter aí um processo de abolição do trabalho escravo. Após a independência do Peru, alguns dos seus vizinhos começaram as disputas territoriais, como a gente acabou de falar da Guerra do Pacífico, né? Então o Chile tenta anexar territórios que eram do Peru, né? E aí a gente vai relembrar a Guerra do Pacífico, né? Que para os peruanos, né, para o Peru, teve outras consequências, né? Enquanto que a Bolívia perde a saída para o mar, o Peru vai perder o controle das jazidas de nitrato, como eu acabei dizendo, lá no deserto do Atacama, né? Então, depois da Guerra do Pacífico, o governo peruano vai começar uma série de reformas políticas e principalmente econômicas para recuperar os prejuízos, né, da guerra, os prejuízos econômicos da guerra. Você sabe que guerra é um negócio muito caro, né? Então, um golpe de Estado
vários golpes de Estado vão interromper várias vezes o processo constitucional do Peru. Então, o mais recente foi do Juan Velasco Alvarado, que tomou o poder em 1968, né, com o pretexto de que ele ia expropriar as companhias petroleiras, né, ou seja, ele ia nacionalizar as companhias que extraíam petróleo, mas que na verdade eram dos Estados Unidos, né, e acabou fazendo isso, só que para isso ele deu um golpe, né, e em 1975 ele foi deposto por um outro general, Francisco Morales Bermúdez, e 4 anos depois, né, somente 4 anos depois, é que o poder vai sair das mãos dos militares e ser devolvido aos civis. Vai ter uma eleição em 1980, onde o presidente Fernando Balaúde Terry vai ser eleito. E, atualmente, né, o Peru é uma república presidencialista, certo? Nossa, muita coisa, né, gente? Mas ainda não acabou, tá? Nós vamos exercitar o que nós aprendemos. Na questão 1, para você que prestou bastante atenção na aula, quais foram as consequências da Guerra do Pacífico para os países da Bolívia e do Peru? Primeiramente, Peru, né? As consequências para o Peru foi a perda de territórios, né? E também das minas, né? Que eles perderam lá, das jazidas, né? Que eles perderam para o Chile. Já a Bolívia perdeu a sua saída para o mar, né? 2 importantes portos que eles possuíam que perderam para o Chile, que era o porto de Antofagasta e de Cobija, né? E essa questão, como eu falei, é uma questão ainda muito delicada, né? Que ainda machuca aí um pouco do nacionalismo peruano, certo? Então, se você prestou atenção, né? Você percebeu que o Peru e a Bolívia tiveram algumas consequências bem graves, né? O Peru, por exemplo, perdeu territórios, né? Arica, Tarapacá, e também perdeu as suas jazidas, né? Já a Bolívia vai perder a saída para o mar, né? Essa saída para o mar que tinham 2 importantes portos comerciais para eles, que eram Antofagasta e Cobija, né? E essa questão, gente, é uma questão muito polêmica e é uma questão que ainda traumatiza, né, a sociedade boliviana, que eles ainda se sentem muito prejudicados e ainda não há uma aceitação muito grande nessa questão, tá bom? Então, pessoal, você que ficou até aqui e que, nossa, não entendi, que aula é essa? Vai lá no portal Eduque, porque essa aula é uma continuação, certo? Assiste as outras aulas, elas estão todas lá. Se você perdeu a aula de qualquer outra matéria, você pode entrar e todas as aulas estão gravadas e as atividades você pode fazer e acompanhar tudinho, tá certo? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!